prisão do Bolsonaro é absurda e todo mundo está vendo isso, né? Mas aí, para compensar esse troço, o Alexandre de Moraes disse na decisão dele que o Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica meia-noite de ontem para hoje. E tem várias coisas estranhas nessa história. A primeira coisa é, se ele planejava fugir hoje, na hora da vigília, por que ele romperia a tornozeleira dele antes, sendo que, evidentemente, ele sabe que a tornozeleira avisa em caso de rompimento e coisa e tal. E segunda coisa, é notório que essa tornozeleira muitas vezes dá sinais espúrios, então sempre que há um sinal errado da tornozeleira, é lógico, a polícia tem que investigar para ver o que aconteceu, mas não é questão de já pressupor que o cara tentou romper a tornozeleira. O mínimo que se pode fazer nesse caso, se fosse realmente uma preocupação séria, isso seria fazer uma avaliação na tornozeleira. O Bolsonaro é guardado por guardas o tempo todo na casa dele, né? E detalhe, a pessoa da esquerda está exagerando esse negócio, tá dizendo que o Bolsonaro rompeu a tornozeleira, que ele cortou a tornozeleira fora, por isso que foi preso. Não, 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 não. O Alexandre de Moraes deixou isso como uma coisa secundária, exatamente porque sabe que esses sinais de tornozeleira eletrônica não querem dizer nada de verdade. Ou seja, ele botou isso lá só para ter uma desculpa palpável para prender Bolsonaro. E tem uma prova ainda maior disso daí, que é o fato de que o pedido de prisão é anterior ao suposto problema com a tornozeleira. Vamos entender essa situação aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Associação Lacrola Tupiniquim, Toca Raul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nós já falamos hoje cedo, né? O Bolsonaro foi preso preventivamente em regime fechado, ele está numa sala da Polícia Federal, já está lá, já foi preso, já está na sala da Polícia Federal, e é lógico, imediatamente o pessoal começou a questionar os motivos do Alexandre de Moraes para prender o Bolsonaro, porque de fato não tem por que prender ele, né? Em tese, o processo dele está para transitar em julgado, mas ainda não transitou em julgado, ainda existem recursos pendentes, e prender o Bolsonaro neste momento parece um capricho ou uma crueldade desnecessária nesse caso, até porque a defesa havia pedido a prisão domiciliar dele, a manutenção da prisão domiciliar humanitária dele por conta do problema de saúde dele, que todo mundo sabe que existe, né? Pois bem, quer ver a decisão do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes botou a decisão toda aqui, publicou a decisão toda, então ele conta a história toda, desde a primeira prisão lá do Bolsonaro, né, quando teve a prisão lá ele ficou proibido de se comunicar, e depois ele foi preso por conta da manifestação que fizeram a favor dele, e enfim, aí conta aqui da decisão da primeira turma de condenar ele, coisa e tal. Aí ele alega aqui, por exemplo, que o Ramagem fugiu. Primeira coisa, olha aqui, ó, a decisão foi na representação contra o Jair Bolsonaro face à participação nos delitos do Eduardo Bolsonaro. Então lembra, o Bolsonaro está sendo acusado lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e tem um outro processo sobre obstrução de justiça que seria o Eduardo Bolsonaro, e que, diga-se de passagem, o Jair Bolsonaro, o pai, não foi nem indiciado, não foi nem denunciado pela PGR, né? E nesse inquérito ele teve essa petição e determinou a prisão preventiva. Prisão preventiva dele para quê? Uma vez que ele não está denunciado no inquérito, né? Mais um absurdo. Mas sabe o que ele fez nesse inquérito aqui? Porque esse inquérito aqui, ele entende, na cabeça do Alexandre de Moraes, é ele brigando com o Trump por conta da Magnitsky das tarifas. Você vai ver que mais adiante ele fala das tarifas aqui, ou seja, ele prendeu o Bolsonaro hoje, por quê? Porque o Trump tirou as tarifas, mas não tirou a Magnitsky dele. É isso. Aí ele alega aqui, ó, que o filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, publicou vídeo na rede social pedindo vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. E aí ele critica o termo que foi usado, porque parece o termo do golpe, não sei o que é lá. Ou seja, agora no Brasil, qualquer coisa que você fale que critique uma decisão do STF, você é golpista. Não pode mais fazer manifestação contra o STF, você é golpista. É um absurdo, né? E te espero lá para que a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. Eu não sei não, será que a carapuça serviu para o Alexandre de Moraes, é isso, né? Porque ele falou que a nossa pátria não vai continuar na mão de ladrões, bandidos e ditadores, né? A nossa pátria está nesse momento na mão do Lula, que é um bandido, um ladrão e um traidor. Agora, o Alexandre de Moraes parece que viciou a carapuça aqui, né? Que é um ditador, né? E com sua força, a força do povo, a gente vai reagir, vai resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje, né?
Enfim, nada de excepcional aqui, e no entanto ele fala que poderia causar tumulto. Agora, olha o absurdo disso. A Constituição brasileira garante o direito de organização, principalmente para fins religiosos. Então, ou seja, se o pessoal ia fazer uma vigília para rezar pelo Bolsonaro, isso não tem nada de revolução, ou de golpe, ou o que quer que seja. O pessoal ia se reunir e ia rezar pelo Bolsonaro. Ele está alegando aqui que as pessoas poderiam formar uma manifestação igual no quartel e ficar vários dias lá. Cara, não tem nem lugar para ficar ali, não tem nem onde ficar ali, né? E aí levanta isso aqui, ó, é importante destacar que o condomínio do réu está localizado a 13 quilômetros do setor de embaixada sul, que ele poderia fugir para uma embaixada, que não sei o que é lá, o que não tem... Aí ele cita a Carla Zambelli, que fugiu e não sei o que é lá, e o Eduardo Bolsonaro, que fugiu também, e o Ramagem, que fugiu, dizendo que eles fugiram, então pode ser que o Bolsonaro fuja também, o que é um absurdo. Isso é você incutir numa pessoa pena porque outras pessoas fizeram. O fato do Ramagem ter fugido não quer dizer nada sobre o Bolsonaro querer fugir. Da mesma forma, Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, ou seja, a repetição do modus operandi de convocação de apoiadores com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais. Que causar tumulto? O pessoal ia lá protestar a favor do Bolsonaro. Isso não é causar tumulto. Entendeu o problema, né? Para ele qualquer crítica é tumulto, né? Aqui, olha só o que ele fala aqui do Flávio, olha só. O vídeo gravado pelo Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional, à decisão judicial e às próprias instituições. Em momento algum, ele pediu uma reza, ele pediu uma vigília para o Bolsonaro, né? Em total desrespeito à democracia. A democracia é o Alexandre de Moraes, né? Ou seja, se ele não gostou, é um desrespeito a ele, né? Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, o Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato parlamentar. Ou seja, ele está colocando na decisão dele aqui o que o Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos. Ele está querendo dizer... E isso é uma coisa importante, por quê? Porque fala que agora que o Trump baixou as tarifas para o Brasil, ele não, agora é minha vez, agora eu quero que tire a Magnitsky, eu vou botar o Bolsonaro na prisão, porque agora eu só tiro ele da prisão se tirar minha Magnitsky. Entendeu a parada que ele está fazendo aqui? Entendeu o tipo de jogada que ele está querendo fazer aqui? Inclusive abandonando o seu mandato parlamentar. Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, o Flávio Bolsonaro, insultando a justiça do seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas. Que negócio é esse? O cara pediu uma vigília. Que reeditar acampamentos golpistas? Que história é essa? Né? Ou seja, um absurdo. Tá na cara que ele queria isso, né? Ele queria já fazer esse negócio e pronto, né? E aqui, ó, em determinado momento aqui, ó, aqui, ó, um parágrafo só que ele colocou aqui. Ó. Além disso, o Centro de Integrado de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a essa Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Bolsonaro às 0h08 do dia 22/11/2025. A informação constatada a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito na fuga facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada pelo seu filho. Caramba, olha a quantidade de coisa que ele supôs aqui. Vamos supor que o Bolsonaro pretendesse fugir mesmo, quisesse cortar sua tornozeleira eletrônica. Por que ele faria isso à meia-noite do dia anterior? Que lógica tem isso? Né? É lógico que ele faria isso perto do momento da coisa, não ia fazer antes, porque ele sabe que aquilo ali tem sensor. Né? No momento que fizesse aquilo ali, era para fugir já para fazer alguma coisa. Não faz sentido ele ter feito isso antes. Né? Por outro lado, como eu falei, esses equipamentos notoriamente dão falsos positivos, dão alarmes que não são verdadeiros. Sempre que você tem uma situação dessa, o correto é o policial verificar a tornozeleira se há algum risco nesse tipo de coisa, né? E de fato, aqui o Fábio Van Garten coloca aqui, ó, que a prisão preventiva decretada na manhã de hoje causa profunda perplexidade, né? Principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, a representação feita em 21/11, ela está calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 88, com acerto, garante o direito à reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar evidência de gravíssimos indícios de eventual fuga, o fato é que o ex-presidente foi preso na sua casa com a tornozeleira eletrônica intacta e sendo vigiado pelas autoridades policiais que estavam ali na frente da casa dele. Não tinha nenhuma possibilidade de Bolsonaro tentar fugir de forma alguma. Né? Evidentemente, o que está acontecendo aqui é, como eu falei no vídeo mais cedo, o Alexandre de Moraes está sabendo que ele não vai conseguir manter essa farsa por muito tempo mais, então ele quer fazer o fechamento da coisa, quer prender Bolsonaro na sala da PF, para poder dizer que prendeu o Bolsonaro na sala da PF, para equivaler o Lula e Bolsonaro, e pronto, né? Porque ele sabe que não vai durar muito tempo isso, né?
Outra coisa impressionante é o fato de que a discussão sobre a falha na tornozeleira, que supostamente aconteceu na madrugada do 22, é irrelevante diante dos fatos que a PF e a PGR já tinham solicitado a prisão no dia 21, portanto, antes de qualquer situação envolvendo tornozeleira. Ou seja, não tem lógica nenhuma esse caso aqui. O próprio Alexandre de Moraes colocou isso bem no meio da coisa, assim, embasando a decisão dele, principalmente na questão religiosa, né, no encontro lá, na vigília religiosa que foi pedida pelo Flávio. Os petistas que estão dizendo, tá vendo, ele tentou romper a tornozeleira. Cara, isso não tem lógica nenhuma. Ele estava com a tornozeleira na hora que foi preso. Não tem por que ele tentar romper a tornozeleira. Não faz nenhum sentido isso, né? Enfim, um absurdo completo esse tipo de narrativa, não tem lógica nenhuma. A gente tem algumas novidades aqui, ó. Esse aqui é a sala que o Bolsonaro vai ficar lá na Polícia Federal, segundo o pessoal do Metrópolis, né? Tem uma cama, uma cabeceira, frigobar e ar-condicionado. E isso aí não é muito diferente da sala do Lula, com TV ali, coisa e tal. E é isso aí, uma sala simplesinha, nada mais do que o esperado, né? E outra coisa que chamou a atenção foi as manifestações dos advogados do Trump, né? O Martin De Luca, dizendo que no momento que os Estados Unidos afrouxou as tarifas no Brasil, o Alexandre de Moraes aumentou o problema, criou mais um problema, prendeu o Bolsonaro em regime fechado, né? Ou seja, isso mostra aquilo que eu tinha falado para vocês. O Trump, de certa forma, ao tirar as tarifas, jogou o Bolsonaro debaixo do trem, né? Eu entendo que o Trump tem uma estratégia e coisa e tal, mas é lógico que ele jogou o Bolsonaro debaixo do trem nessa história. Mas ele fez isso por causa da inflação americana. Tudo bem, eu entendo que ele fez isso por causa da inflação americana. Aliás, ele tinha falado que ia ter uma grande novidade ontem, e pelo menos até onde eu sei, não teve novidade, foi nenhuma, né? Enfim, o fato é que é muito triste o que está acontecendo e, de novo, o Trump demonstrar fraqueza, quem vai pagar por isso é o Bolsonaro, no final das contas, né? Muito triste essa situação toda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.